nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Assim como iniciava os cultos do Senhor, o grande reformador genebrino, João Calvino, assim fazemos nós nesse momento, convidando e saudando-nos a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a todos que conosco se encontram nesse momento, Igreja Bendita do Senhor, somos convidados nesse momento inicial de culto do Senhor, adorarmos e bendizermos o seu santo nome. Para isso, quero convidar os irmãos a fazermos a leitura do Salmo de número 105, onde estaremos lendo os seus 11 primeiros versículos. E assim diz a palavra do Senhor. Deem graças ao Senhor, invoquem o seu santo nome. Tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele. Falem de todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vocês, descendentes de Abraão, seu servo, vocês, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: eu lhe darei a terra de Canaã como porção da sua herança. Amada igreja, queridos irmãos, nós estamos diante de um salmo tão lindo, onde nós vemos aqui uma relação amorosa de Deus com o seu povo, e o salmista, de uma forma muito feliz, ele retrata o grande caráter, as qualidades de Deus, a sua bondade infinita, os seus livramentos, a sua proteção, os seus cuidados, acima de tudo a sua fidelidade. E eu quero destacar aqui, nesse salmo, que possui 45 versículos, e os irmãos puderem ler depois com mais calma, verão a grandeza que é destacada pelo salmista, e o momento que retratado aqui é aquele momento em que o Senhor tira Israel do cativeiro do Egito com mão forte através de Moisés e Arão, e mostrando assim o seu amor, independentemente da forma que o povo estava agindo. Muitas das vezes o povo se rebelava contra Deus, voltava o seu rosto contra Deus, dava as costas ao Senhor, mas o Senhor sempre fiel, sempre bendito. E como é lindo essas expressões quando nós destacamos aqui. E eu quero focar e ler mais uma vez o que diz a partir do verso 8, que diz assim: lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: eu lhe darei a terra de Canaã como porção da sua herança. Amados irmãos, estamos diante de um Deus tão maravilhoso, que não nos trata conforme a nossa iniquidade, mas um Deus que deve ser adorado por todas essas razões aqui destacadas. E nós vamos fazer isso sabendo que o Senhor nos deu muito mais do que porção de terras, como deu a Israel a porção de terra de Canaã, e aí ele pôde habitar, e tomando todas aquelas nações, o Senhor conquistando, através dos seus servos. Mas Deus nos deu muito mais que isso. Deus nos deu uma herança preciosa, uma herança bendita, que é Cristo Jesus, um tesouro inacessível para nossas vidas. Então, nesse momento agora, estamos aqui juntos, reunidos, iniciando o culto do Senhor. Vamos entregar esse culto a Ele, que somente a Ele pertence, entregar nossas vidas. Vamos orar juntos, agradecendo, louvando o Senhor e bendizendo o seu nome. Eu convido a você, se você puder, fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Oremos ao Senhor. Pai bendito, Deus amado, nós estamos iniciando o culto que só a Ti pertence. Senhor, nós queremos exaltar o Senhor nesse dia que é Teu, como todos os dias, Senhor. Nós Te cultuamos na beleza da Tua santidade, entregamos nossas vidas ao Senhor, nossos corações, que eles possam encontrar a alegria do Teu coração, Senhor. Recebe, Senhor, as nossas vidas, recebe esse culto em todas as partes, Senhor, que Teu Espírito Santo, sabemos que a nossa adoração não é perfeita, mas através do Teu Espírito Santo, que Ele esteja tornando esse culto, Senhor, em culto perfeito ao Senhor, que agrade o Teu coração, Senhor. Assim nós nos colocamos, agradecendo porque o Senhor nos deu muito mais do que porções de terras, mas Tu nos deste o maior tesouro das nossas vidas, e que nós nos orgulhamos em Te cultuar, Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo.
Deus, nós te agradecemos pela tua salvação em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, em favor de nós, ao verter do seu precioso sangue, Senhor, nos tornaste homens que éramos pecadores e merecidos, nos fizestes verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Assim, Senhor, recebe a tua igreja, recebe esse culto que é teu, e, Pai, que ele chegue à tua presença como aroma suave, Senhor, e que alegre e exalte e dignifique, Senhor, o teu coração. Nós, assim, entregamos tudo a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amada igreja, Deus abençoe a cada um dos irmãos, saudades imensas de cada um, que Deus abençoe suas vidas e vossas famílias. E vamos então, nesse momento agora, a cultuarmos, bendizermos o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, que é o nosso bendito Deus, que subsiste nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvemos e bendizemos o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. O povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, pra sempre aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente a Cristo Jesus, presente a Cristo Jesus, presente aqui. Final do livro do profeta Oséias, que no capítulo 13, ele está falando sobre a questão do povo de Israel que havia se desviado de uma forma muito ruim, muito danosa da presença e da lei do Senhor. E ele diz, na verdade Deus diz através dele ao povo, no versículo 9 do capítulo 13, dizendo assim: a tua ruína, ó Israel, vem de ti,
e só de mim o teu socorro. E mais à frente, no versículo de número 14, ele vai continuar dizendo ao povo, o Senhor continua dizendo ao povo: eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? E a gente vai se lembrar disso quando o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? E Paulo vai dizer: tragada foi a morte pela vitória. Graças a Deus que o Senhor nos chama para o seu caminho. Graças ao Senhor que Ele nos toma pela mão e nos guia pelo caminho da verdade, no caminho de Cristo. Graças a Cristo Jesus, que realmente foi aquele que veio para nos resgatar do império das trevas e nos levar para a sua maravilhosa luz. Graças ao Senhor que a gente pode dizer hoje, ecoando então aquilo que Paulo já havia ecoado do livro do profeta Oséias, Paulo diz aos Coríntios, e hoje nós podemos dizer: graças ao Senhor que a morte foi tragada pela vitória. E essa vitória tem um nome: Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então vamos orar nessa hora, com o nosso coração contrito, colocado na presença do Senhor, que é o nosso Senhor e Salvador. Senhor Deus, bendito e eterno Pai, Senhor da nossa vida e da nossa história. Senhor que conhece todo o nosso proceder. Senhor que sabe que erramos, pois somos pecadores. Nascemos no pecado, mas temos, Senhor, a maravilhosa graça de sabermos que em Cristo Jesus fomos resgatados do erro, fomos resgatados da separação eterna contigo, Deus, ó Pai eterno, e fomos novamente reunidos com o Senhor em Cristo Jesus. Por Ele é que nós oramos, agradecidos, Pai, ainda que com o coração contrito, ainda que derramando diante do Senhor toda a nossa vida, uma vida que, por vezes, erra o caminho a seguir, mas, Senhor, te agradecemos por saber que a graça do Senhor é maior do que o nosso erro, muito maior do que o nosso erro. E somente pela graça de Cristo Jesus é que novamente nos encontramos com Deus. Por Ele é que oramos agradecidos. Amém e amém. Que Deus assim continue a nos abençoar sempre na sua graça. Amém. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu
Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Repita nessa casa agora. Nós queremos te amar, Senhor. Nós queremos te amar. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Queremos sim. Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus por mais esse domingo, que Deus nos permite estarmos reunidos aqui de maneira virtual. Virtual não porque nós não estamos reunidos de fato, mas porque conta dos meios que nós estamos usando, os meios digitais, mas que é uma reunião real pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. E é isso que importa. Chegamos no momento do nosso culto, onde nós refletimos acerca dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Nesse momento que a gente não está podendo ir lá na frente, próximo ao púlpito, no gasofilácio, deixar nossos dízimos e ofertas, nós temos feito esse curto momento de reflexão e temos orado também por essa parte do culto que é tão importante. Então, uma rápida reflexão sobre isso. Eu gostaria que vocês pudessem abrir a Bíblia de vocês em Marcos 1, no versículo 40, onde Jesus cura um leproso. E eu quero falar sobre oferta de gratidão. Oferta de gratidão nesse momento de reflexão. Diz assim, estou lendo na tradução da Nova Almeida atualizada. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: Se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E, advertindo-o severamente, logo despediu e lhe disse: Olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, começou a proclamar as coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Amém, assim diz a palavra de Deus. Nesse momento nós vemos Jesus curando um leproso e orientando o leproso a dar uma oferta segundo Moisés tinha determinado no livro de Levítico. A referência certinha aqui, caso você queira conferir, é Levítico 14, do versículo 1 ao versículo 32, onde está listado lá o que um leproso tinha que ofertar, de que forma ele tinha que ofertar, uma vez que ele fosse purificado. Mas eu quero refletir aqui com vocês acerca dessa oferta que esse leproso oferece de maneira a demonstrar gratidão a Deus por ele ter sido curado. A gente sabe que para o Antigo Testamento as ofertas tinham um significado cerimonial muito específico que seria cumprido na cruz de Cristo. Ou, melhor dizendo, para os nossos tempos, já foi cumprido na cruz de Cristo. Então nós não temos que seguir toda essa regulamentação do livro de Levítico acerca de uma oferta, uma vez que Deus nos cure da lepra, por exemplo, ou de alguma outra doença de pele, né? Uma vez que a lepra na Bíblia se refere a uma série de doenças de pele. Mas o que fica aqui pra gente é que uma vez que Deus nos abençoa, nós nos demonstramos gratos e ainda ofertamos a Ele. Óbvio que essa oferta é dada num templo. E se você se aprofundar aí nos estudos, você vai ver que essas ofertas, muitas delas dadas ao templo, eram utilizadas no próprio templo, né? Para alimentar os levitas, para o sustento dos sacerdotes. Algumas eram queimadas e outras tantas serviam até para a alimentação do povo. Mas, de novo, o que eu quero que fique aqui é essa ideia de uma oferta de gratidão. Deus faz muito por nós.
E muitas vezes o que nós podemos fazer por ele, na verdade o que nós podemos fazer por ele não é nada, porque Deus tem tudo. Mas quando nós fazemos, nós ofertamos para ele em motivo de gratidão, nós estamos prestando culto também. No momento atual, quando nós falamos de oferta, nós estamos consequentemente falando de valores financeiros, né? Como diz o reverendo Vladimir constantemente, dinheiro é um assunto altamente espiritual. Mas entenda que ofertar é muito mais do que isso. De novo, remetendo ao Antigo Testamento aqui, uma cultura campestre, de cultivo. Quando se falava de dízimo, não se estava falando de dinheiro. Se falava muitas vezes de cereais, de animais. Então, o que importava ali de fato não eram os valores, mas sim o que aquilo representava. Quando o povo de Deus levava suas ofertas diante do altar, aos sacerdotes, não era o valor o importante, mas sim o que aquilo significava para Deus. Dito isso, com isso em mente, agora vai estar sendo exibido a nossa conta bancária e os dados que você precisa ter para fazer sua oferta para a nossa igreja. E te convido a refletir que bênçãos Deus tem dado a você e de que forma você pode talvez estar sendo grato a Deus. E aí fica uma pergunta, né? A gente tem motivos para ser grato a Deus num período tão complicado como esse que nós estamos vivendo? É um período difícil. Eu mesmo assumo que tenho enfrentado dias de desânimo ao olhar, ver conhecidos adoecendo, passando por dificuldades. E tem um hino do Inário Novo Cântico, que nós usamos na Igreja Presbiteriana, que é o hino 63, que o título é As Muitas Bênçãos. E eu gosto muito desse hino, que no refrão vai dizer assim: conta as bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Se a gente começar a rememorar tudo que Deus faz por nós, tem uma versão até do Arautos do Rei, que vai falar assim: quantas vezes você respirou, quantas vezes o sol brilhou. Tem tanta coisa que Deus faz por nós, mesmo em períodos de dificuldade, a gente tem muito motivo para ser grato, mesmo em períodos de dificuldade. Então, que nós possamos contribuir com gratidão diante de Deus, principalmente, não diante de homens, diante de Deus, sabendo que Ele aceita a nossa oferta de bom grado. Então vamos orar para que Deus possa abençoar a administração desses bens e nos abençoar também para continuar contribuindo. Convido você a reclinar sua cabeça e orar comigo. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, que o Senhor nos permite participar desse momento de adoração ao Senhor, Pai. Eu te peço, por favor, que o Senhor, em nome de Jesus, continue possibilitando que nós participemos desse momento. Continue nos abençoando para que nós possamos abençoar também, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te peço que aqueles que faltam, aqueles que não podem hoje estar participando, logo possam vir a participar, meu Pai. E acerca desses valores que vão estar sendo doados, vão estar sendo ofertados, que o nosso conselho saiba administrar esses bens. Administrar esses bens para a tua honra e para a tua glória. Usando-os para aquilo que te satisfaz, meu Senhor. Para aquilo que o Senhor deseja que seja usado. Que não seja de forma diferente, meu Pai. Nós te agradecemos pela nossa igreja, por tudo que o Senhor tem feito através dela e também por toda a maneira que esses dízimos e ofertas têm sido revertidos para nos abençoar também. É isso que eu te oro, agradeço e peço. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. E nesse espírito de gratidão que a gente possa continuar cultuando a Deus. Deus abençoe a todos. Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos agora ao momento central do nosso culto. Momento este que vamos ouvir a palavra de Deus, essa palavra que é viva, que é eficaz para transformar todo o nosso ser. E ouvindo essa palavra, o desafio para mim e para você nessa noite é abrirmos os nossos ouvidos espirituais para nos tornarmos praticantes dessa palavra. Que ao ouvi-la agora através do pregador, possamos sair daqui dessa noite, desse dia tão especial,
transformados pelo poder da palavra de Deus e do seu evangelho na cruz de Cristo. Por isso, vamos orar para que essa mensagem cale fundo ao nosso coração. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, nosso amado Pai, nós te damos graças nessa noite, porque o Senhor é um Deus bendito e Deus amado, um Deus que escolheu nos procurar, um Deus que veio até nós, ao nosso encontro, porque estávamos escondidos no nosso pecado, nos nossos erros, na nossa própria morte, mas o Senhor veio até nós, nos buscou para nos trazer vida, esperança e abundância através da Tua palavra. Por isso que nessa noite o poder do Teu Evangelho, o poder da palavra pregada, através deste Teu servo, fale conosco nessa noite. Por isso nos ensina, ministra ao nosso coração e à nossa mente, à nossa razão, para que unidos nessa fé e na emoção de Te amar e seguir as Tuas palavras, possamos também trazer outras pessoas a seguir os passos de Jesus. Fala conosco nessa noite, é o que nós Te pedimos, no nome daquele que vive e reina, o nosso Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe esse momento, ouçamos a palavra do Senhor. Graça e paz, queridos irmãos, da parte de Deus, nosso Senhor, e de Cristo Jesus, Redentor das nossas vidas. Estamos mais uma vez juntos, unidos ao redor da palavra, neste culto maravilhoso, bendito, o nosso culto das 19 horas. Já aprendemos a palavra do Senhor pela manhã e agora uma vez mais nos reunimos para ler as Escrituras, pensar, meditar, ouvir a voz de Deus, nos desafiando a cumpri-la, nos desafiando a conhecê-la, nos desafiando a praticá-la no nosso dia a dia. Então, já oramos, buscamos a bênção do Senhor, agora é hora de abrirmos a palavra e eu quero convidá-lo a fazer isso no Evangelho de Mateus, na sequência das mensagens sobre as bem-aventuranças. Felizes aqueles que assim agem, disse Jesus, no introito do Sermão da Montanha, Mateus 5. Nós vamos ler desta vez dos versos número 6 em diante. Mateus capítulo 5, verso 6 em diante, assim diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Queridos, como nós falamos há alguns domingos atrás, o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, se equipara, como alguns exegetas e comentaristas bíblicos tão bem estabelecem, como a própria constituição do reino de Deus. O Sermão da Montanha são regras, princípios, valores dos cristãos, daqueles que, encontrando Jesus, o seguem, fazem de sua vida a vida que o Senhor deseja, buscam e anseiam por cumprirem a vontade de Deus. Assim, aqueles que vivem na presença do Senhor, ao ler, ao meditar, ao encontrar o Sermão da Montanha, eles passam a praticar o que esta linda passagem nos acrescenta. E ele começa, o Senhor Jesus começa esse maravilhoso ensino com as bem-aventuranças. Nós conversamos sobre 3 delas, alguns domingos atrás, exatamente os pobres de espírito, Jesus diz, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E hoje nós, na sequência, vamos ver aquilo que acabamos de ler e os 3 tópicos que o Senhor lindamente explana ao nosso coração. Lembrando que o Sermão da Montanha é um ensino de Jesus aos seus discípulos e a todos que ali encontravam-se com ele. O texto fala exatamente isso. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, se assentou e os seus discípulos se aproximaram. E ele
passou a ensiná-los, dizendo. Então, o Sermão da Montanha é ensino do Senhor Jesus para cada um de nós. E o que esse texto tão maravilhosamente diz? A palavra bem-aventurança, como explanamos novamente, insisto, há alguns domingos atrás, a palavra bem-aventurança significa felicidade. O Senhor está falando de características do caráter do cristão aqui no início do Sermão da Montanha. As bem-aventuranças, elas retratam o que nós temos de ser e aquilo que somos pela graça de Deus. Sim, nós somos pobres de espírito, nós choramos e nós somos mansos. E bem-aventurados aqueles que assim são. E Jesus completa dizendo, se você é pobre de espírito, feliz é você, esvaziado de vaidade, como nós falamos naquela oportunidade, porque deles é o reino, na linda semelhança com Jesus, que esvaziando-se de toda a sua potestade, de toda a sua, de todo o seu poder, tornou-se servo e obediente até a morte de cruz. Bem-aventurados os que choram, porque o Senhor os consolará. Esta é a palavra de Cristo para nós. E bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Na sequência agora, o Senhor trata da bem-aventurança daqueles que têm fome e sede de justiça. E aqui é muito interessante nós pensarmos em duas grandes acepções. A primeira é a justiça como coisa correta, como coisa certa a se fazer. A justiça significa, aqui nessa primeira abordagem que estou trazendo para você, querido, querida irmã, fala sobre o que é certo, o que é ético, o que é aprovado, o que se estabelece no senso comum como correição. Essa é a justiça que nós usualmente empregamos o termo para definir. Por isso até o poder judiciário, não é? Aquele que aplica a justiça, que tem a ver com essa coisa que nós aprovamos, que nós achamos correta e justa. Jesus então diz, bem-aventurados aqueles que têm fome pelas coisas certas. Bem-aventurado aqueles que anseiam por coisas corretas, por coisas justas, né? A justiça, a vara da justiça, a reta da justiça, não algo tendencioso, escamoteado, mas algo retilíneo, né? A justeza, aquilo que é correto, aquilo que nós sabemos que é a correção dos atos, dos comportamentos, dos pensamentos. E Jesus então nos ensina dizendo, bem-aventurado aqueles que querem encontrar o que é certo, que desejam fazer o que é correto, que têm fome e sede de justiça. Nós vivemos numa sociedade profundamente injusta. Nós vivemos numa sociedade, e não é de agora, porque o homem é pecador, e o pecado turva aquilo que é correto, aquilo que é bom, aquilo que é certo. O pecado, sim, ele escamoteia, ele não caminha em retidão, ele zigue-zagueia pelas pessoas, pelos comportamentos. Nós vemos a cada dia um noticiário pleno de desvios, falcatruas, enganações, ludibrios. Jesus diz, o meu servo, o meu discípulo, aquele que é do reino, ele não caminha com as injustiças. Tenho elas que natureza tiverem, as injustiças sociais, as injustiças éticas, as injustiças da própria justiça. Jesus diz, não, aqueles que me seguem têm fome e sede do que é bom, do que vale a pena, do que é correto. Queridos, o nosso compromisso é com esta justiça, com a justiça que transcende, como o próprio Senhor Jesus diz, a mera visão humana da prática do bem. Vai além disso,
Nós temos um compromisso com o que é justo, com o que é correto, com o que agrada a Deus. Então, no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso comportamento, são essas as expressões que nós traremos para as pessoas que nos cercam. O cristão é alguém comprometido com as coisas certas. Por isso, bem-aventurados, felizes, aqueles que anseiam por viver corretamente. E agora a gente entra na segunda acepção dessa expressão. Porque em toda a Escritura Sagrada, a palavra justiça tem a ver com a vontade de Deus. Porque nada há mais correto, nada há mais reto, nada há mais pleno de bondade, de certeza e de coisas boas do que a vontade de Deus. Por isso, justo é aquele que anda na vontade de Deus. Né? O Senhor Jesus vai nos ensinar aqui, neste lindo sermão, quando ele diz que nós não devemos andar ansiosos por nada. Ele vai dizer: busquem o reino de Deus e a sua justiça. Busquem o reino de Deus e a vontade de Deus, que é exatamente a expressão do reino, que é exatamente a expressão do seu querer. Então, quando o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos, e aqui nos incluímos, que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, podemos perfeitamente interpretar como bem-aventurados, felizes, aqueles que têm fome e sede da vontade de Deus. Porque esta vontade ela é boa, esta vontade é correta, esta vontade é maravilhosa, perfeita, justa. E como nós aprendemos a vontade de Deus? Como nós podemos praticar esta vontade? Como nós podemos aprendê-la para que sejamos bem-aventurados a ter fome e sede dela? A vontade de Deus se expressa nas Escrituras Sagradas. Sua revelação, a revelação da palavra, do agir, do querer do Senhor para as nossas vidas. Então, como é que eu e você aprendemos a justiça de Deus? Nas Escrituras. A justiça de um povo, ela se espraia nas suas leis e no seu comportamento. A justiça de Deus se espraia na palavra, na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Então, também podemos ouvir esta bem-aventurança como se o Senhor estivesse dizendo, e está: bem-aventurado aqueles que buscam na palavra a vontade e a justiça do Senhor. Por quê? Porque serão fartos. É isso mesmo, serão saciados. O Senhor nunca deixa no vazio aqueles que tentam, buscam e querem acertar com a sua vontade. O Senhor nunca nos deixa sozinhos. Ele sempre vem ao nosso encontro. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Nós podemos e devemos buscar a vontade dele nas páginas das Escrituras Sagradas, aprendendo, lendo, meditando sobre elas, na comunhão bendita com Deus, no dia a dia com o Senhor, aos pés dele, ouvindo os seus ensinamentos. E aquilo que Deus coloca, aquilo que Deus determina, é a nossa justiça, é o padrão do que é correto, é o padrão do que é justo, é o padrão do que é certo. Então, a vontade de Deus, nesse sentido, ela há de imperar sobre tudo, sobre os conceitos, sobre as definições, sobre as próprias leis de uma nação. Há muitas vezes as leis humanas, porque feitas por homens falíveis, elas não expressam na sua totalidade aquilo que Deus deseja. Ao longo do tempo, ao longo da história, nós já tivemos práticas que, naquela circunstância histórica, a sociedade estabelecia como justo, como sendo algo correto, e que com a passagem do tempo, com o amadurecimento da raça humana e a aprendizagem do ser humano em relação principalmente ao que Deus quer dele, foi se vendo que essas leis eram leis injustas. Aquelas práticas da justiça eram práticas injustas. As leis passam, as interpretações passam,
os conceitos são mudados, mas a palavra não. A justiça do Senhor permanece para sempre. A vontade do Senhor permanece para sempre. Então, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede da palavra, aqueles que têm fome e sede do que é correto, pela palavra, pela luz da palavra de Deus. Bem-aventurados aqueles que querem viver a vontade do Senhor. Esse é o justo. Por quê? Porque serão fartos. Na sequência, o Senhor Jesus vai nos ensinar que bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos. A palavra misericórdia, queridos, para mim, é uma das palavras mais lindas das Escrituras Sagradas. A palavra misericórdia significa, de forma muito literal, pensar, sentir com o coração o que o coração do outro está sentindo. É exatamente isso. O misericordioso é aquele que se iguala ao outro. É aquele que escuta o batimento do coração, cardia, misericórdia, misericardia, aquele que sente o que o coração do outro está sentindo. Que coisa linda, não é? Por isso, a palavra misericórdia, em algumas passagens do Novo Testamento, elas são essas expressões que significam misericórdia, são traduzidas por compaixão, que é em grego sentir com, né? Pathos, sentir, compaixão, sentir com, é sentir junto, sentir o que o outro sente. Isso é ser misericordioso. Uma das grandes mensagens do Senhor Jesus sobre a misericórdia é a parábola assim chamada do bom samaritano. Não é? Lembra? Um homem está vindo pela estrada, é assaltado, é espoliado, batem muito nele, os ladrões o ferem de forma quase à morte, e ele é abandonado ali na poeira da estrada, ferido, quase se esvaindo. E algumas autoridades religiosas, culticas, passam por ali e nem olham para ele, nem olham para aquele corpo, talvez até o dando como morto. E aí passa um samaritano, e aquele homem que fora espoliado era judeu. E os samaritanos e os judeus não se davam, né? Na época de Jesus isso era profundamente compreensível, e aqueles que estavam ouvindo essa narrativa do Senhor devem ter entendido perfeitamente onde Jesus estava querendo chegar. Aquele homem, o samaritano, era um inimigo do que estava no chão. E ele o que faz? Desce de sua montaria, acode aquele que fora brutalmente espancado, o coloca na montaria, vai andando. No primeiro lugar que ele encontra, uma hospedaria, ele chega para o dono e diz: olha, cuide dele, pense suas feridas, cuide das suas, do seu corpo, dele remédio, e eu pagarei tudo que for necessário para você cuidar deste homem. E Jesus diz: quem agiu de misericórdia para com aquele que fora assaltado? O sacerdote, o levita, o escriba ou o samaritano? Então é isso, aquele homem agiu com misericórdia, ele sentiu o que o outro estava passando, ele não foi insensível. O misericordioso é uma pessoa sensível ao sofrimento alheio. Aquele que tem misericórdia no seu coração, e não dá para pensar num cristão que não tem o coração encharcado de misericórdia, aquele que se pauta pela misericórdia, aquele que é misericordioso, ele sente de forma intensa o que o outro está vivendo, o drama do outro, o sofrimento do outro. Ele se iguala ao que o próximo está passando. É um coração sensível, um coração que não fica inerte quando ao seu redor
a guerra está explodindo, quando a morte está chegando aos outros, quando o sofrimento bate forte. O misericordioso é alguém que chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. E Jesus diz que a misericórdia é uma característica do cristão. Aquele que segue a Jesus precisa ser pobre de espírito. Aquele que segue a Jesus chora e passa pelas vicissitudes da vida, mas o Senhor os consola. Aquele que segue a Jesus é manso. Aquele que segue a Jesus tem fome e sede intensa de justiça, daquilo que é correto, certo e justo à vontade de Deus. E aquele que segue a Jesus é misericordioso. Nós precisamos, amados, como igreja de Cristo, viver neste mundo encharcados de misericórdia. Nada que acontece ao outro é indiferente ou pode ser indiferente a nós. Nós devemos cuidar das pessoas, amar as pessoas, sentir o sofrimento das pessoas. Nós devemos nos igualar àqueles que choram e sofrer com eles. Nós devemos nos igualar àqueles que estão caminhando dia a dia, muitas vezes sem esperança em seu coração, agonizando em sua mente e alma. Nós devemos ir a eles, como o bom samaritano fez, e dizer: olha, Deus está aqui, o Senhor está junto, o amor de Deus não ficou para trás, o Senhor não se esqueceu de nós. Cristo veio para nos salvar. O maior ato de misericórdia é a evangelização. Sim, porque nós não nos igualamos ou sentimos o que o outro está sentindo apenas em relação às suas vicissitudes materiais. Nós nos igualamos e sentimos o que o outro está sentindo nas suas vicissitudes espirituais, porque também já estivemos lá, já estivemos perdidos, mas a graça nos achou. Estávamos longe, mortos em nossos delitos e pecados, mas a graça de Deus nos restaurou. Então, é hora de eu e você exercermos a misericórdia no seu mais alto e elevado grau, amando as pessoas, cuidando das pessoas, levando às pessoas o que elas precisam. E sabem o que elas mais precisam? Cristo Jesus, o pão da vida. Cristo Jesus, o Redentor. Cristo Jesus, aquele que era, que é e que há de vir. Você e eu precisamos agir com misericórdia em relação a todas as pessoas. E, finalmente, o Senhor nos ensina que nós devemos ser limpos de coração. Antes, me permita ainda voltar na bem-aventurança de ser misericordioso, porque o Senhor diz assim: felizes os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Sabe quem sente o que eu e você estamos sentindo? Sabe quem se iguala, irmana e chora quando nós choramos? O Senhor. Ele é o totalmente misericordioso. E quando eu e você exercemos misericórdia, nós alcançamos a misericórdia que vem dos céus, que vem do trono da sua graça. Quando Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, ele também diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É uma promessa que Deus cumpre a cada amanhecer, quando renova as suas misericórdias para conosco. Bendito seja o nosso Deus. E agora Jesus chega nesta última bem-aventurança de hoje. O texto segue a outras ainda maravilhosas e tão benditas como essas que já estudamos. E o Senhor vai dizer: bem-aventurados aqueles que são limpos de coração. E aqui o Senhor fala de algo muito importante.
E novamente nós podemos dar uma conotação dúplice, uma conotação a essa linda expressão, limpeza do coração, como fizemos com a justiça, a fome e a sede de justiça, pensando-a numa realidade social e na sua realidade maior, na sua realidade mais ampla, que é a espiritual, de onde o material tira a sua própria existência, a sua própria vivência. Quando Jesus diz os limpos de coração, ele está se referindo, sem dúvida nenhuma, àquelas pessoas que têm um coração puro. O que é um coração puro, reverendo? Eu diria para você, sem medo de errar, que é um coração sem dolo, sem maldade. Vidas que olham para os outros com amor, com carinho, que não ficam urdindo traições, vilanias, coisas erradas, que são incapazes de ferir, de machucar, de magoar o próximo. Pessoas que são puras, não é? Eu tenho alguns amigos que, quando se deparam com pessoas assim, com o coração limpo, dizem, puxa, fulano age como uma criança. É interessante, né? Que as crianças são assim. As crianças têm um coração puro, né? E quando nós vamos crescendo, quando nós vamos nos desenvolvendo na sociedade, lembremos-nos que Isaías dizia, eu sou um homem de impuros lábios que habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando a gente vai crescendo no meio desta sociedade de impuros lábios, primeiro pelo pecado que temos em nós e pelo pecado que é compartilhado o tempo inteiro por uma sociedade decaída e descrente, esta pureza vai ficando para trás e os corações vão se tornando maldosos, vão se tornando ruins, vão se tornando mal intencionados e os corações humanos vão se tornando enganadores, falsos, corruptos, defraudadores. Tudo isso colide com o caráter do cristão, que é ter um coração puro. Como Jesus diz, limpos de coração. Mas como obter um coração limpo nesta sociedade tão perdida e tão afastada da justiça de Deus, da vontade de Deus? E aí então vem a posição macro que eu falava, né? Que é a única maneira de alcançarmos um coração limpo, um coração puro, que é nos banharmos no sangue de Jesus. Ou seja, nos lavarmos completamente naquele que morreu na cruz e ressuscitou por nós. João diz que o sangue de Jesus nos purifica, nos lava, nos limpa de todo pecado. O sangue de Jesus derramado no Calvário é o único que pode nos dar um coração limpo, um coração restaurado, um coração onde a maldade, a fraude, o engano, o dolo não prevaleçam, mas um coração onde o reino de Deus prevaleça, onde a vontade de Deus prevaleça, onde a misericórdia de Deus prevaleça, onde o amor de Deus prevaleça. Só Jesus pode nos conduzir para essa posição. Por isso a palavra diz que se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram. A maldade do coração ficou para trás. A prisão do pecado, a escravidão do pecado ficou para trás. Os atos encharcados de dolo ficaram para trás. O que fica agora é a vida com Deus, é a pureza, é a santidade, é a busca incessante de um coração limpo, de um coração que se apresenta a Deus para servi-lo, para amá-lo
e em servindo-o e amando-o, servindo e amando ao próximo. Limpos de coração. Por isso o Senhor Jesus diz, bem-aventurados os limpos de coração, ou seja, bem-aventurados os remidos pelo meu sangue, bem-aventurados os perdoados por mim. Por quê? Porque verão a Deus. É isso. Viveremos eternamente com Ele. O Salmo 23 é um espetáculo, né? Porque ele fala de tudo. O Salmo 23 fala de tudo. Ele fala da provisão, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E bastaria, alguém já disse, essas lindas palavras, essa linda introdução para ter o Salmo 23 como algo extremamente abençoador. Mas ele continua, a mensagem continua. Porque não apenas a provisão de Deus está e é revelada por nada nos faltar, por nada vir a necessitarmos quando nós estamos nele, porque Deus preenche todas as nossas necessidades. Mas o salmista continua dizendo, fazendo, não é, a linda junção da própria atividade dele. Davi escreveu esse salmo como pastor de ovelhas que ele era antes de subir ao trono de Israel. E Davi então diz, olha, o Senhor é quem nos leva às águas tranquilas, o Senhor é quem nos leva aos pastos verdejantes, o Senhor é quem nos conduz pelo caminho do seu nome, pelo caminho da bondade que ele tem por nós, e ele vai tecendo esta linda pleiade de imagens, de noções maravilhosas de como Deus nos trata. Ele nos conduz pela vereda da justiça por amor do seu nome. Olha aí, a vereda da sua vontade, né? A vereda da justiça. Ainda que a gente atravesse os vales escuros, os vales sombrios, os vales onde a morte espreita, a gente não precisa ter medo, porque o Senhor vai conosco, Ele está ali, ao nosso lado, à frente da gente. A sua vara, o seu cajado nos consolam, nos protegem. Deus é aquele que reconcilia a nossa vida o tempo todo, mesmo com aqueles que porventura magoamos, ferimos ou nos magoam e ferem. Por isso o salmista diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, ou seja, gera comunhão do meu coração para com aqueles que eu feri ou que fui ferido por eles, para que a vida corra em paz. O salmista diz, ele unge a nossa cabeça com óleo. Olha que coisa preciosa, né? A unção que falava de restauro, que falava de coisas limpas, de coisas cheirosas. Deus faz isso, Deus nos tira do monturo, Deus nos tira de disputar as alfarrobas, a comida dos porcos, e nos coloca à mesa com óleo vertendo sobre a nossa cabeça. O nosso cálice ele transborda, né? Que coisa linda, novamente a sua provisão. E uma coisa que a gente, às vezes, essas imagens são tão sensacionais, que muitas vezes a gente esquece do final deste salmo. Quando Davi diz que a bondade e a misericórdia, olha aí, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Deus nos trata com misericórdia o tempo todo. O salmista diz, a bondade e a misericórdia do Senhor nos perseguirão. O termo que ele usa ali em hebraico, eu tenho falado isso sempre, é o termo perseguir. Não é um mero seguir de longe, é caçar. O que Davi está dizendo é que a bondade de Deus nos caça, ela nos acha, aonde nós estivermos. A sua bondade e a sua misericórdia nos encontram de forma intensa, ainda que estejamos em lugares ermos, afastados ou contrários muitas vezes ao que Deus quer. Ele vai até lá e nos encontra e nos traz de volta. A sua bondade e a sua misericórdia certamente nos seguirão, certamente nos perseguirão todos os dias da nossa vida. E como é que o salmo termina? E habitaremos na casa do Senhor para todo o sempre.
habitaremos na presença dele por todo sempre. Que lindo fecho! Mas sabe quem é que tem certeza que vai habitar na casa do Senhor para todo sempre? Aquele que lá no início disse: o Senhor é o meu pastor. Quem é ovelha do Senhor vai habitar eternamente para todo sempre na sua casa. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Habitarão na casa do Senhor para todo sempre. Esta limpeza, que insisto, só pode ocorrer pelo sangue do Senhor, por aquele que se deu por nós. E nós estamos às vésperas de celebrar a Páscoa, que é exatamente o momento em que celebramos a sexta-feira, quando o Senhor se entrega na cruz, e celebramos apcialmente o domingo, quando ele deixa o túmulo vazio e ressuscita, para que todos nós vejamos e saibamos quem ele é, o Deus eterno, o Messias prometido, o Senhor e Redentor das nossas vidas. Portanto, bem-aventurados aqueles cujos corações são limpos por Cristo e que adquirem novamente a pureza de coração, porque verão a Deus, habitarão na casa do Senhor para todo sempre. Que o Senhor nos abençoe e eu e você, nós dois, tenhamos fome e sede de justiça. Tenhamos um coração voltado para o que é o certo, para o que é bom, para o que é justo, acertando com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável o tempo todo. Que eu e você, que nós dois juntos, exerçamos a cada momento, a cada instante, a cada curva ou reta da nossa vida, a misericórdia. Para com todos que nos rodeiam, para com tudo que nos rodeia. Que nosso coração sinta o que o outro está sentindo e passando. E que nós lavemos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Apocalipse tem uma imagem entre tantas maravilhosas. Quando João escuta um coro composto de miríades e miríades de vozes. Isso é um número quase incalculável. Alguns acham que o céu vai ter meia dúzia de pessoas. Rapaz, é incalculável o número daqueles que estão com o Senhor, vendo a Deus. E João escuta, é levado a esse momento, ele ouve um coro cantando: digno é o Cordeiro que foi morto. Honra, glória, poder, majestade ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja louvor, a honra, a glória. E ele, estupefato com aquela maravilha, ele pergunta a um dos anciãos que vive ao redor do trono de Deus, ele pergunta: mas quem são? Quem são? E o ancião responde: estes são aqueles que procedem de toda língua, de toda tribo, de toda raça, de todos os povos, de todas as nações, e cujas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro. Só o Senhor pode lavar, limpar o nosso coração. Permita-se que hoje, véspera de Páscoa, véspera do domingo de Páscoa, o domingo hoje antecede o domingo da Páscoa. Permita que o sangue do Senhor lave a sua vida, porque assim você se tornará plenamente misericordioso e plenamente esfomeado pela vontade de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos agora aí comigo. Pai querido, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome pela tua imensa misericórdia. Não temos como definir, não temos como
medir o teu amor, o teu carinho, a tua graça, o teu agir misericordioso para com cada um de nós, que estamos em Cristo, que viemos a Cristo trazidos por tua bendita mão. Senhor, dá-nos uma fome constante do que é certo, do que é correto diante de ti. Dá-nos, ó Deus, uma fome imorredoura para fazermos o que tu queres, realizarmos a tua vontade. Senhor, enche com teu Espírito o nosso coração, a nossa mente de misericórdia. Que as nossas atitudes, palavras, comportamentos sejam encharcados de misericórdia. E, Pai querido, lave-nos sempre no sangue de Jesus, para que o nosso coração esteja limpo diante de Ti, puro diante de Ti, buscando a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Limpa-nos em Cristo, para que os nossos olhos Te contemplem quando fecharmos os olhos para esta realidade e os abrirmos na Tua presença eterna e bendita. Assim oramos, assim Te pedimos, rogando uma semana maravilhosa para todos, uma semana abençoada para todos diante de Ti, por Cristo Jesus. Amém e amém. Deus o abençoe. Uma grande semana a todos. Até domingo que vem, celebrando a Páscoa de Jesus. Amém. Olá, amada igreja, alimentados pela palavra do Senhor, agora podemos nos preparar para essa semana que começa. Que Deus esteja abençoando, guardando a sua vida, e que você possa colocar essa palavra no seu coração e que você possa, a cada momento, fazer que ela seja verdadeiramente regra de fé e de prática para a sua vida. Recebamos a bênção. E agora, povo de Deus, ide em paz, que a graça imerecida de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, o amor imutável de Deus o Pai, e as doces consolações e a sabedoria do Espírito Santo seja sobre vós, povo de Deus, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém.